e já chegou aqui uma mulher porreta, linda, mas além de linda, super competente. Não tem o menor problema de falar que uma mulher é linda. Agora, se fosse feia, e aí? Interdita, não pode chamar? E, rapaz, a gente ainda consegue trazer, é linda de viver. Chega, estava com saudade de Rose Martins. Boa tarde, Ara. Obrigada pelo elogio. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Ainda bem que a minha câmera é muito ruim, vocês não estão vendo que eu estou vermelha. Ai, que linda! Oh, meu Deus, eu sou fã, gente. Sou fã mesmo. Pronto, falei. Hashtag. Eu estava com saudade também, há muito tempo que eu não vim aqui conversar com vocês. Exatamente. Bom, gente, aí parou de elogios, porque agora a gente vai falar de uma coisa muito séria, que é uma angústia, né, Rose? Eu sei que você aí é uma figura que está sempre aí na luta em defesa da Palestina livre, né? E tem aí esse psicopata, o Netanyahu, diz que ataques a Gaza são apenas o começo. Deixa eu só ler um pedacinho aqui para a gente entender o contexto dessa fala do primeiro-ministro de Israel. Quem nos conta é o Glauco Farias. Ele diz que mesmo com a condenação internacional após a nova ofensiva militar contra Gaza, colocada em prática após o fim do cessar-fogo, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o ataque devastador de Israel a Gaza foi apenas o começo e que os bombardeios continuariam até que os reféns fossem libertados. Os ataques da terça-feira dessa semana, dia 18, foram os mais intensos de Israel desde que o cessar-fogo entrou em vigor no dia 19 de janeiro. O Ministério da Saúde palestino relatou pelo menos 404 pessoas mortas e 562 feridas. Tem até uma outra notícia que o Miguel levou lá para o cafezinho, que só para complementar antes de ouvir a sua análise, que esses ataques aéreos de Israel causaram o maior número de mortes de crianças em um único dia, segundo o chefe da Unicef. Deixa eu ver só se eu localizo aqui a quantidade de crianças que foram mortas por esses psicopatas. Mais de 130 crianças em um único dia, né? E aí, não tem fim esse inferno, Rose? Diga, Miguel. Rose, deixa só para complementar o que a Yara está trazendo, tem essa notícia de agora da Al Jazeera, né? Que é o escritório de Gaza, ele atualizou para 591 palestinos mortos nas últimas 72 horas. Né? A estatística foi atualizada. Então, realmente, é um genocídio que continua. Tem um vídeo do ministro da Defesa, passa um trechinho aí, por favor, que é assustador, aí eu já passo para a Rose. Coloca aí. זאת פניית הזרה האחרונה. הסינואר הראשון הרס את עזה, והסינואר השני יחריב אותה לחלוטין. תקיפת חיל האוויר נגד מחבלי החמאס הייתה רק הצעד הראשון. ההמשך יהיה קשה בהרבה, ואתם תשלמו את מלוא המחיר. Só para o pessoal entender, ver qual é o clima aí. Rose, por favor. Esse número aí, eu estava tentando enxergar ali a atualização, é de 5 e alguma coisa, né? Porque eu estava com a aba que eu acabei fechando a aba aberta da Al Jazeera, esse número já está em 600. Né? É de 5 e 6. Né? Esse número já está em 600, né? Em 72 horas já matou mais de 600 pessoas, a maioria, e tem esse dado das crianças. E, nossa, realmente os vídeos das crianças, mais uma vez, é muito chocante. A gente estava um pouco aguardando quais seriam as próximas ações de Israel, do governo de Benjamin Netanyahu, porque estava em processo a discussão da segunda fase do cessar-fogo. Era, de certa forma, um pouco previsível que eles não iriam cumprir, porque ali desde meados de fevereiro, esses ministros do gabinete, esse é o ministro da Defesa, né? Mas também o Smotrich das Finanças, eles estavam fazendo uma série de aparições defendendo o fim do acordo com o Hamas, né? Eles não aceitam esse acordo, eles acham que é uma colher de chá para o Hamas, e a tomada à força dos reféns.
né, de que Israel deveria parar com a troca que estava fazendo com o Hamas, entrar em Gaza e tomar os reféns à força. Nessa segunda fase, estava previsto, né, quando esse acordo foi assinado lá em janeiro, nessa segunda fase estava previsto que as forças de segurança de Israel iam deixar Gaza, ia terminar a troca de reféns, né, e a libertação dos reféns de ambos os lados, e depois Israel ia deixar Gaza para inaugurar a terceira fase, que seria a reconstrução de Gaza, né? E, bom, analisando o governo de Netanyahu e esse gabinete ultradireitista, teve um ministro do Netanyahu, inclusive, que saiu do governo, se demitiu porque não concordava com o cessar-fogo, então ele tem um gabinete mesmo muito, muito radical, atuando ali junto com ele. Esse gabinete ultradireitista, a ver como ele estava se posicionando, e a própria figura do Netanyahu, portanto, era previsível que não ia avançar para a segunda e para a terceira fase. Tinha um apelo muito grande, um apelo dentro de Israel muito grande, no que diz respeito mesmo aos reféns, obviamente. As famílias, né, teve muitos protestos, as famílias estavam fazendo pressão para o governo de Benjamin Netanyahu justamente entrar em acordo com o Hamas para que as pessoas voltassem para suas casas. Bom, e a gente viu as cenas, ali também ficou bastante claro, né, qual que é a diferença da resistência palestina, do Hamas, qual foi a diferença de tratamento dado pelos Hamas aos reféns e como os reféns palestinos viviam em Israel. A diferença gritante, primeiro em números, né, enquanto liberavam às vezes 4, 5 reféns, vinham, sei lá, 500 palestinos presos que estavam nas prisões, sendo torturados, prisões arbitrárias, sem poderem se defender. E a forma, né, como essas pessoas, como os reféns israelenses foram libertados e como eles estavam bem de saúde, contrastando com os palestinos, também foi um golpe duro aí da opinião pública para o Netanyahu, tanto em Israel como no mundo, né? Foi ficando clara a diferença ali de tratamento, a diferença de regime. Eu acho que a grande questão mesmo que botava em xeque essa segunda fase de um acordo, que é a retirada total das forças de Israel de Gaza, é justamente o próprio retrato desse governo de Netanyahu, né? O que significa a figura de Benjamin Netanyahu, que ele tem o seu primeiro mandato ali nos anos 90, logo após a assinatura dos acordos de Oslo, e já se posicionando contra os acordos de Oslo, mesmo que os acordos de Oslo tenham significado uma grande concessão dos palestinos, um rebaixamento da luta palestina, da causa palestina, mesmo ali ele já se posicionava contra, e depois quando ele forma realmente um gabinete ultradireitista, muito radical, a partir de 2022. Então, imaginar que esse governo e que esse gabinete, esse corpo de ministros fosse apontar para uma solução em que as forças de defesa de Israel se retirassem totalmente de Gaza, eu acho que seria muito difícil, a não ser que eles estivessem muito coagidos politicamente ou militarmente. O que acontece é que a gente tem um fator que complica essa situação, é que dentro de Israel, a não ser essa questão dos reféns, a causa palestina não tem apoio. Não existe uma oposição ao que as pesquisas de opinião deixam isso claro, uma oposição ao que o governo de Israel faz na Palestina. O que eles querem de volta existe uma pressão em torno da libertação dos reféns. Mas na sociedade israelense, e isso tem muitas camadas, não só porque está acontecendo 7 de outubro para cá, mas como o que está escrito nos livros didáticos, a formação militarizada dos jovens de Israel, a forma como eles veem os árabes, etc. É uma coisa muito enraizada, de muitas camadas na sociedade israelense, essa questão da Palestina. Realmente é um preconceito, é um regime de apartheid justamente por isso, porque os palestinos, os árabes, né, os palestinos em especial, não são vistos como os cidadãos da mesma classe. Então, eu imaginei, quando o cessar-fogo foi estabelecido, eu imaginei que realmente haveria muitas complicações na segunda e muito menos na terceira fase, que seria a reconstrução de Gaza. Rose, tem alguns pontos que é interessante a gente trazer, que é o seguinte, que foi a entrada do Trump, né, nesse período aí. O Trump, ele
ele fez uma piada, né? Ele fez uma declaração de que Gaza poderia se tornar que os Estados Unidos poderia tomar Gaza, uma piada de muito mau gosto, mau gosto terrível. Ele até divulgou um vídeo. É evidente que tudo isso foi uma espécie de aval para a continuidade do genocídio, né? Uma piada com uma situação dessa. Ele recebeu Netanyahu, né, na Casa Branca, onde ele reiterou essas declarações de que Gaza poderia se tornar um balneário, né, americano. Uhum. O Trump também, o Netanyahu concordou com isso, falou que muito interessante a proposta do Trump, que o Trump também falou que todos os palestinos poderiam ser deslocados para outros países, né? Uma declaração terrível que faz parte do genocídio. O genocídio é matar e também tirar as pessoas da sua terra, né? Uhum. E nas últimas semanas, Israel, antes de recomeçar esses ataques, Israel bloqueou totalmente a entrada de água, comida e remédios em Gaza. Então, você já viu uma pressão internacional muito grande em cima disso, porque Gaza já vive uma situação desesperadora. Então, você bloquear totalmente a entrada de água, e não só isso, quando você corta energia elétrica, eles cortaram energia elétrica de Gaza, paralisando, por exemplo, um dessalinizador, né? Ou seja, uma usina que produz água, pega a água do mar e tira o sal para a água ficar potável. Também foi paralisada essa usina. E você teve... outro ponto que a gente pode comentar, que é a postura da União Europeia, né? Os Estados Unidos, com o Trump, a gente até não espera nada, digamos assim, né? Mas você tem a postura da União Europeia que ela não reage não reage com o peso diplomático que ela, evidentemente, deveria ter em função da posição geopolítica que ela ocupa nesse confronto, né? A União Europeia é praticamente vizinha ali dessa região. E é triste que ela não só não reage às lideranças europeias, essas mesmas lideranças que ficam vomitando defesa dos direitos humanos, como elas reprimem as pessoas que defendem Gaza. Na Alemanha, por exemplo, há uma repressão constante contra manifestações. Sim, as pessoas vão presas. E nos Estados Unidos, agora, que todo esse papo de liberdade de expressão que o Elon Musk defende, que o Trump chegou aí agora para restabelecer a liberdade de expressão nos Estados Unidos, nunca foi tão atacada a liberdade de expressão nos Estados Unidos. E a questão é Gaza, porque você tem estudantes americanos ou estrangeiros, mas até com green card americano, que estão sendo deportados ou presos só em função da defesa da Palestina, não é? Uhum. Inclusive, tem aquele estudante de Colômbia, o palestino, mas hoje o New York Times soltou uma matéria que também a polícia bateu na porta de um estudante indiano que teria publicado nas redes sociais a defesa da causa palestina. E só para fazer um parêntese que não tem a ver com a causa palestina, mas também hoje tiveram notícias que um estudante francês também não vai poder entrar nos Estados Unidos porque teria criticado o Trump, e não sei exatamente em que momento, e não vai poder participar de algum evento lá nos Estados Unidos. Então, essa balela, né, de defesa da liberdade de expressão da extrema-direita, enfim, a gente já conhece. Voltando à questão do cessar-fogo, acho que é importante que você trouxe, né, Miguel? A situação já estava difícil, porque esse cessar-fogo ele ocorre em um contexto que tem dois elementos importantes. Primeiro, a ajuda humanitária estava paralisada, a entrada de ajuda humanitária em Gaza, então eles já estavam complicando as coisas, e há mais ou menos umas 2-3 semanas, Israel lançou uma ofensiva contra a Cisjordânia, né? Entrou com tanques mesmo na Cisjordânia, acho que há 25 anos eles não faziam uma ofensiva dessa magnitude, se não me engano, ali na região de Jenin, na Cisjordânia. Então, eles já estavam realmente ensaiando a quebra desse cessar-fogo. Além disso, o Hamas
ele já tinha, um grupo já estava fazendo algumas declarações, tanto dessa questão da ajuda humanitária, mas também de outras violações do cessar-fogo, mas não como a gente viu aí nos últimos dias, realmente 600 pessoas mortas em 72 horas e um grande número de crianças. O Trump, saiu uma informação hoje que ela ainda precisa ser verificada, precisa ser confirmada, de que a quebra do cessar-fogo teria se dado no momento em que os Estados Unidos estavam em conversações diretas com o Hamas. Eu acho isso um pouco difícil, assim, sinceramente. Vamos ver como é que vai ser os desdobramentos dessa notícia. Não acho que o Netanyahu tenha feito nada sem aval dos Estados Unidos. E o que o Trump propôs de forma absolutamente clara e que merece todo o rechaço, inclusive, pelo menos nesse sentido, nós vimos alguns países mostrando repúdio a essa fala dele. Ele defendeu claramente uma política de limpeza étnica, né, de tirar os palestinos com suas famílias, suas raízes, da onde eles vivem, e deslocar ele para outros países, né, para o Egito, para a Jordânia, Egito, Jordânia e Síria, se não me engano. Não estou lembrando exatamente quais todos os nomes dos países, mas enfim, pelo menos ali o governo do Egito muito rapidamente mostrou rechaço, né, falou que essa é uma política que não existe, enfim, pelo menos nesse sentido teve algumas posições contrárias. Agora, o caso da União Europeia é absolutamente lamentável o papel em que a União Europeia se presta. E sublinho aqui o caso da Alemanha, porque é o caso mais escandaloso, porque é um país considerado importante no sistema internacional, né? Vamos ver até quando. Mas um país importante, um país com uma economia industrial muito forte, né? Considerado o motor da União Europeia, um país com uma herança, com uma marca histórica muito forte, que tentou reparar essa imagem, que vinha tentando reparar essa imagem. E o que a gente tem agora, né? As pessoas sendo presas na Alemanha, sendo reprimidas na Alemanha, porque estão protestando a favor da Palestina. Inclusive, assédio também dentro das universidades da Alemanha. Né? Eu estou dando esse exemplo da Alemanha, porque eu acho que é um dos países mais fortes da União Europeia, mas eu também o exemplo da França. Né? O Macron, em alguns momentos, fez algumas declarações, em alguns momentos em que o nível de violência empregada por Israel estava muito alto, mas a verdade é que eles não souberam se posicionar, não chamaram para nenhum esforço conjunto, e a França também, o próprio papel que a França teve, né, no âmbito do Conselho de Segurança, quando esse tema estava muito quente por lá. A Europa é um caso absolutamente lamentável, e essas políticas dessa social-democracia europeia, desses liberais da Europa, elas estão tendo, não por acaso, os efeitos colaterais, que é o crescimento de uma extrema-direita, principalmente na Alemanha, absolutamente radicalizada, né, neonazista. Rose, a questão é que as lideranças europeias, desculpe, eu já te passo a palavra, é que eles apenas se manifestam, eles não impõem sanções contra Israel. Não. Muito, muito menos eles impõem sanções drásticas, violentíssimas, contra todos os países da África, contra a China, por exemplo, né? Você tem inclusive saiu uma notícia recente, não sei se você viu, uma televisão francesa, do governo francês, uma reportagem completamente mentirosa contra que eles penetraram numa fábrica na China e fizeram uma reportagem mentirosa, dizendo que tinha trabalho escravo naquela fábrica. Tiraram foto de uma criança que tinha ido visitar a mãe na fábrica. A criança está trabalhando aqui. E tem sanções contra empresas chinesas. Tem muitas sanções por direitos humanos. Agora, em Israel, é só como é que o pessoal fala? É só manifestação de repúdio. É só nota de repúdio. É que nem na época do Bolsonaro. Nossa, dá para ir chegar na Lua com as notas de repúdio. Não adianta eu queria nada. Trazer um comentário da Vera Pasqualeto, passar para a Rose. Ela falou, olha, me passou uma coisa muito estranha na cabeça e eu tenho mania de falar. Será que o Hamas realmente está ao lado dos palestinos? Por que não entregam logo esses presos? Vale realmente a morte? E aí, todo mundo demoniza o Hamas, né, Rose? Eu queria que você
explicasse para a gente aí o que é o Hamas e como responder a nossa querida Vera. Olha, o Hamas é um grupo político da resistência à Palestina e que tem um braço armado e que decidiu lutar pela defesa da Palestina, pela defesa de ter dos palestinos ocuparem aquela terra de forma armada, né, com táticas militares, né, com uso de força em direção a Israel. Os demais grupos palestinos, de certa forma, abandonaram. O Hamas não é o único grupo da resistência, né? Mas é o grupo agora que está em destaque. Mas essa é uma história um pouco longa. Eu não vou ter tempo para falar tudo exatamente, mas é só para fazer um contexto rápido. Entre 1993 e 1994 foram assinados os acordos de Oslo, né? Que fatiou a área palestina e colocou algumas áreas sobre domínio de Israel e o que deveria ser, né, o que poderia ser futuramente um Estado palestino. E já em condições muito ruins para os palestinos. E ali foi estabelecida a autoridade palestina, que hoje governa a Cisjordânia e que abandonou e que muitas vezes atua ali como um braço de Israel, né, em conjunto com Israel na Cisjordânia. Há relatos de palestinos na Cisjordânia que dizem que foram torturados, que foram presos por próprios palestinos. Por quê? Porque atuam ali junto com a autoridade palestina. E essa autoridade palestina, ela abriu mão, né, de se empenhar numa luta para dizer o seguinte: Gaza é dos palestinos, Gaza não pode ficar sitiada, e à medida que a autoridade palestina se afastou dessas bandeiras, o Hamas ganha força. E o Hamas ganhou as eleições legislativas na faixa de Gaza em 2006. A autoridade palestina não aceitou esse resultado. Portanto, teve essa separação. E o Hamas continuou lutando na faixa de Gaza e, portanto, defendendo o direito dos palestinos àquela terra. E, desde então, Israel impôs um verdadeiro cerco sobre Gaza. Né? Então, a situação de Gaza já era muito difícil antes de outubro de 2023. A maioria da água era imprópria para consumo, a entrada de alimentos, de medicamentos eram restritas, o próprio trânsito de pessoas era muito controlado, militarizado, entrada e saída militarizada por Israel. E o Hamas constituiu ali, foi crescendo como um grupo de resistência, e um grupo de resistência que faz o uso da força. E, segundo o direito internacional, um grupo de resistência legítimo, né? Porque Israel é um Estado colonial. Né? Não é o colonialismo que nós vimos lá nos séculos XIV, XV, XVI, mas é um Estado colonial, é um colonialismo de povoamento. Né? Então, o Hamas se constitui como essa resistência. Agora, a pergunta, né, por que o Hamas não entrega esses presos? O Hamas está numa luta anticolonial, então, né, e luta com as armas que tem. Entregar os reféns israelenses e não pedir nada em troca seria abandonar essa luta. Na prática, seria abandonar essa luta e abandonar a resistência palestina. E eles têm direito a essa resistência. Eles têm direito, está previsto no direito internacional, porque os povos colonizados têm direito a resistirem contra os colonizadores. Eu lembrei até de uma fala do embaixador, foi um diplomata, não lembro direito qual o cargo dele, mas chinês, falando, olha, os caras eles estão sendo colonizados, eles têm o direito de defesa. Eu acho, né? Que foi, Yara, eu sempre falo, quando eu estou falando sobre esse assunto, eu sempre falo que eu acho que foi uma das melhores falas do ponto de vista diplomático de outubro de 2023 para cá, foi a fala desse embaixador chinês. Eu acho que foi na Corte Internacional de Justiça. Foi em Haia, exatamente. Ele disse que os palestinos têm direito à resistência armada porque eles têm o direito de se defender, e o direito de defesa não está com Israel, porque Israel é uma nação ocupante, portanto, uma nação colonial, uma nação que ocupa um território de um outro povo, e que ocupa esse território impondo um regime de apartheid, porque os palestinos da Cisjordânia e
de Gaza não têm os mesmos direitos naquela região que Israel tem. E lembrando que na Cisjordânia tem a presença de mais de 500 mil israelenses em assentamentos considerados até pelas Nações Unidas como ilegais. A Cisjordânia deveria ser um território dos palestinos, os israelenses ocupam uma vasta área, vão criando esses assentamentos ilegais, andam fortemente armados, né? Há um clima de terror na Cisjordânia, há vários vídeos que eles destroem as oliveiras, os palestinos e etc. Então, é um povo que está tentando resistir, e hoje é o Hamas, principalmente, é o grupo que, em sua maioria, defende esse povo, que tem o apoio dos palestinos, e à medida que os combatentes do Hamas vão sendo assassinados pelas forças de Israel, vão se integrando novas pessoas para lutar ali ao lado deles, justamente porque o povo de Gaza entendeu que a defesa, que a autoridade palestina não tem legitimidade mais para defender a causa palestina. Eles viraram ali, para usar uma expressão que a gente usa muito aqui no Brasil, um puxadinho de Israel na Cisjordânia. Tem até um comentário do Giovanni que eu achei interessante, que ele fala que ninguém, com exceção das pessoas de esquerda e bem politizadas, lembrava que os palestinos ainda existiam até a ação armada de resistência palestina em 7 de outubro. Lembrar aí do Nakba, né? Da Nakba desde 1948, né? E eu fico muito irritada quando as pessoas reduzem a causa palestina a 7 de outubro de 2023, Rose. Sim, claro, né? É uma história, são mais de 7 décadas de uma política de Israel, não só em direção aos palestinos, mas também ao Líbano. Inclusive, Israel também, na Al Jazeera agora, junto com essa notícia das 600 mortes, na Al Jazeera estava saindo que Israel está bombardeando algumas zonas do Líbano, algumas regiões do Líbano. Então, a Síria, enfim, tem a questão das colinas de Golã, a questão do Líbano, etc., a política muito agressiva contra o Irã. E é importante a gente dizer, né, porque a gente esbarra muito nessa questão do sionismo de esquerda. É importante a gente dizer que dentro, mesmo essas pessoas que dizem de esquerda, que defendem a existência desse Estado, acaba sendo algo totalmente contraditório, porque a própria ideia de existência do Estado de Israel é uma ideia racista, né? Isso não pode ser chamado de nenhuma maneira de esquerda, porque a fundação de um Estado em que um grupo étnico tenha superioridade em torno de, digamos, de cidadania, como é o que acontece atualmente, isso por si só é uma aberração. É uma aberração. Então, o Estado de Israel tem problemas desde a sua fundação, em 1948, passou por várias guerras ali com os países do Oriente Médio, num desejo, né, de ganhar mais territórios, e os palestinos estão aí, né, resistindo há mais de 70 anos. É bom também lembrar, Rose, que Israel atacou o Líbano, né, há pouco tempo agora, atacou, matou, morreram milhares de pessoas no Líbano. Civis. Civis. Agora, os Estados Unidos está atacando o Iêmen, atacando os Houthis, ou seja, em vez de apostar na diplomacia, né, os Estados Unidos têm uma estrutura diplomática gigantesca, a Europa também, eles vão atacar um dos países mais pobres do mundo, né, destruir a infraestrutura do Iêmen, e os Houthis, eles estavam reagindo ao genocídio em Gaza, por isso que eles estavam lutando, inclusive não se fala, não se coloca mais em questão que há genocídio. Eu lembro que no começo havia todo um debate, não pode falar genocídio, não é genocídio, tecnicamente não é isso. Pá. Sim. Não tem nem mais isso, né? Não tem. Não, eu publiquei outro dia no meu Instagram que eu acho que somente psicopatas e canalhas hoje relativizam as ações de Israel, principalmente depois das imagens dessas crianças que saíram aí de segunda para terça, porque realmente é aterrorizador o que eles têm feito. Matar 600 pessoas em pleno cessar-fogo, matar 600 pessoas em 72 horas e um grande número de crianças, como apresentou aí os dados pela Unicef. Então, é uma situação de extrema gravidade, E essa é a questão. Será que é um momento da gente
óbvio que a gente não concorda com todas as linhas ideológicas do Hamas, mas, pelo menos por mim, eu faço uma defesa aberta das ações dele, dessa resistência a um Estado colonial, uma resistência legítima, e que depois os palestinos vão se entender entre eles. Eles têm direito à autodeterminação e têm direito a se defender pelo uso das armas. E eu só fechar com um último comentário, foi bom a Yara ter falado, essa história não começa em 7 de outubro. É importante dizer isso para as pessoas, é importante ir na raiz do problema, do que significa a existência do Estado de Israel. Porque nós não podemos defender essa existência? Porque é um Estado pautado, daquela forma que começa, um Estado pautado na superioridade dos judeus e sobre qualquer outro povo. E isso vai contra qualquer política de esquerda, de caráter humanitário. O que precisa acontecer ali é um Estado multiétnico, né, onde os israelenses, eu acho que o que aconteceu na África do Sul, né, um regime em que as pessoas convivam, o direito é uma pessoa, um voto, um cidadão, um voto, e não é o que acontece lá. Infelizmente, chegamos ao fim. Rose, é sempre um prazer ouvi-la, muito embora um tema muito doloroso, né? Sobretudo porque o povo muçulmano está em pleno Ramadã, um mês sagrado. Então, isso ganha contornos mais psicopatas ainda. E só um último comentário. É muito curioso que bolsonarista apoia Netanyahu. Psicopatia são imãs, psicopata se atrai. Trumpistas, a galera de Netanyahu, sionistas e bolsonaristas. Tudo farinha do mesmo saco. Muito obrigada, querida. Obrigada, audiência. Deixa o like, compartilha a nossa live. Beijo, beijo e até amanhã. Tchau, obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, até amanhã. Tchau, Yara. Tchau.